documentário A Turma do Pererê é uma homenagem ao cartunista caratinguense de muitos talentos que chegou ao Rio no início dos anos 50. O documentário resgata a obra de Ziraldo desde o início de sua carreira, através de imagens de arquivo e depoimentos de amigos e especialistas em histórias em quadrinhos. O longa conta os bastidores da criação mais importante do cartunista Ziraldo, o Pererê. Considerado um clássico dos quadrinhos, o personagem Pererê foi tema do primeiro gibi brasileiro em cores. Mesmo tendo sido criado na década de 60, continua atual, com histórias que valorizam o meio ambiente e a inclusão social, sem perder a marca do autor, do humor e da postura crítica diante da realidade social e política brasileira. Pererê traz histórias de Ziraldo na sua infância em Caratinga, sua terra natal. Além de depoimentos do autor, Maurício de Souza, Laerte e Jaguar participam do filme e contam como a obra de Ziraldo influenciou todas as gerações posteriores de desenhistas no Brasil. Ao longo de um pouco mais de uma hora, diversos profissionais da área falam sobre a obra de Ziraldo, pontuando fatos interessantes sobre o popular personagem Pererê. Quem não conhece o Pererê vai ter a oportunidade de conhecer. E para quem já conhece, o momento é de nostalgia. O gibi foi sucesso de vendas até 1964, quando a censura da ditadura militar ordenou a retirada de circulação das publicações. As 43 edições da primeira série venderam cerca de 100 mil exemplares de gibis. Além dos inúmeros depoimentos, o documentário também exibe imagens de arquivo e curiosidades interessantes dos veículos de imprensa que Ziraldo trabalhou, como a revista O Cruzeiro, Jornal do Brasil, Playboy e outros. A obra de Ziraldo mostra principalmente uma nacionalização dos quadrinhos no Brasil, em uma época onde o leitor consumia basicamente os gibis de Walt Disney. A Turma do Pererê tem direção de Ricardo Favila, narração do autor Paulo Betti e estreou em circuito nacional no dia 3 de outubro. O documentário estará presente na programação de 20 cinemas em 19 capitais do Brasil. Para quem estava acostumado a ler Pat Donald, foi um choque de cultura. Estava faltando alguma coisa assim, bem nacionalista. Ele antecipa a revolução visual, cultural da contracultura dos anos 60. Naquele tempo eles não aceitavam de maneira nenhuma a gente tentar criar um personagem brasileiro. Só em 1960, depois de chegar no Rio e descobrir que não existia a profissão de desenhista de história em quadrinho, é que eu consegui fazer a primeira revista brasileira de história em quadrinho de um autor só. O Pererê, em 1961, ele foi um caso único e muito adiantado para sua época. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi um universo tão coerente. Pererê era uma referência, era tudo que a gente desejava como produto brasileiro nos quadrinhos. Ela saiu em agosto. Quando foi em dezembro, ela já estava vendendo igual o Luluzinho Bolinha. Nos anos 60, a população rural era maior do que a população urbana. Então havia uma identificação muito grande com os personagens. Começava a ler, não parava mais, a história até o final. Tinha uma narrativa muito especial, com aqueles closes, com aquela dramaticidade dos tempos. Pererê é quase psicodélico, né? Em 60, a grande década de transformação do Brasil, nasce em janeiro e morre 4 anos depois, quando há um processo de ruptura do que seria os anos 60 para o Brasil. Não foi coincidência que o golpe aconteceu e a revista parou. O quadrinho, ele tem essa coisa, a pessoa esqueceu que leu um quadrinho aos 6 anos, mas se ela vê a imagem desse quadrinho, parece que volta tudo na cabeça dela. Eu passei pela vida dentro de um quadrinho, de história em quadrinho. Foi a minha janela para o mundo na infância.